Nós sabemos que a narrativa bíblica, desde o Gênesis, ela se baseia em geral em antagonismos, ou seja, a tensão entre o protagonista e o seu rival, o antagonista. Por exemplo, Avraham Avinu, Abraão e Nimrod, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Moisés e Bilam, Balaão, Arão e Coré e Córah, o rei Davi e o rei Saul. Mas qual seria o antagonista do rei Salomão, de Shlomo Amelech? Pois bem, os nossos sábios dizem que Shlomo, que reinou num período de paz e prosperidade, teve como antagonista uma figura, vamos dizer, mística, né, espiritual, que é Ashmedai, o rei dos demônios, o Melech Hashedim. Mas, afinal de contas, o que são essas criaturas, os Shedim? Então, vamos ver o que diz o Pirkei Avot, Ética dos Pais, sobre o que Deus criou na sexta-feira do Gênesis, entre os sóis, Ben Hashmashot, ou seja, depois do pôr do sol e antes do anoitecer do primeiro Shabat. 10 coisas foram criadas na véspera do Shabat, a hora do crepúsculo, e foram elas: a boca da terra, que engoliu Córah e os seus revoltosos; a boca do poço, que deu água para o povo de Israel no êxodo do Egito; a boca da jumenta, que falou com Bilam; o arco-íris de Noach; o maná, o cajado de Moisés; o Shamir, uma criatura sobre a qual vamos falar já já; a escrita, a forma de escrever e as tábuas da lei, os Luchot Abrit, perdão. E alguns dizem também os maus espíritos, em hebraico os mazikim, os que causam danos. Os nossos sábios explicam que esses mazikim são os shedim, os demônios. Mas que criaturas são estas, né? A Gemara, o Talmud, no tratado de Hagigah, na folha 16, página A, diz o seguinte: 6 coisas foram ditas com relação aos shedim, aos demônios. 3 como os anjos e 3 como os seres humanos. Ou seja, os shedim são criaturas que estão entre os anjos, os seres celestiais, e os seres humanos, que nós já conhecemos. Eles têm asas como os anjos, eles vão do fim do mundo ao fim do mundo como os anjos, e eles sabem o que vai acontecer como os anjos. Pergunta a Gemara: como assim sabem? Responde a Gemara: eles ouvem por trás do pargod, da cortina que separa o mundo material do mundo espiritual. E em 3 coisas eles se assemelham aos seres humanos: eles comem e bebem como os seres humanos, se reproduzem e eles morrem como os seres humanos. Então, essas criaturas, que elas são entre o ser humano e o anjo, elas, na verdade, foram criadas como servidores do Yetzer Hará, do Satan, para causar danos ao ser humano, para atrapalhar a vida do ser humano. E uma das maneiras pelas quais elas se manifestam é nesses rituais que a gente vê em várias religiões e seitas, em que as pessoas acreditam, inclusive até os próprios comandantes desses rituais, acham que estão recebendo entidades que são deuses ou almas de seres humanos, né? Pessoas que são mediúnicas, e na verdade são esses demônios que mentem para as pessoas e as enganam. E eles mostram que têm algum poder porque eles preveem o futuro, falam segredos sobre as vidas das pessoas, mas na verdade eles estão aí para atrapalhar o crescimento espiritual do ser humano. Mas qual a relação desses demônios e do seu rei, do Melech Hashedim, que é o Ashmedai, com o rei Salomão? Pois bem, a Gemara, em Masechet Gitin, no tratado de Gitin, na folha 68, página A, diz o seguinte: por que foi necessário para Shlomo Amelech, para Salomão, o autor de Eclesiastes, de Kohelet, ter Shedim e Shedot, demônios masculinos e femininos? Então a Gemara responde, como está escrito a respeito da construção do templo: pois a casa, né, o Beit HaMikdash, o templo, quando estava sendo construída, foi construída com pedras preparadas na pedreira. E não se ouviu martelo, nem machado, nem ferramenta de ferro na casa, enquanto ela estava sendo construída. Isso está em Melachim Aleph, em Reis 1. Então, a Gemara questiona o seguinte: como é possível esse versículo de que as pedras tinham um formato perfeito, estiveram na pedreira, mas não se ouviu
na pedreira, não se ouviu barulho de martelo de uma ferramenta de ferro, né? Então a própria Guemará explica que o rei Salomão perguntou aos seus sábios o que ele deveria fazer para construir o Beit HaMikdash, o templo, e eles disseram: encontre o Shamir, essa criatura que seria ou um inseto ou um verme que conseguia cortar as pedras e tinha sido utilizado por Moshe Rabbeinu, por Moisés, na construção dos utensílios do Mishkan, do tabernáculo, na saída do Egito. Ele usou essa criatura, esse Shamir, para cortar as pedras do efod, do colete do sumo sacerdote, do rocha, né, do peitoral, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Então ele pediu para o seu general, para o seu ministro do exército, Benaiah Ben Yehoiada, que fosse atrás desse Shamir, e ele descobriu que quem tinha posse, que sabia onde estava esse Shamir, eram os Shedim. Ele trouxe esse casal de Shedim, esse demônio masculino, essa demônia feminina, e perguntou a eles, e eles disseram que não sabiam, né? E disseram: quem deve saber é o nosso rei Ashmedai, o Melech HaShedim. Então, Shlomo mandou Benaiah atrás desse Ashmedai e descobriu onde ele se escondia, num poço. Benaiah fez uma artimanha ali, ele levou uma corrente com um anel em que estava escrito o nome de Deus, ele esvaziou o poço onde Ashmedai costumava ficar e selava esse poço, tirou a água, colocou vinho. Ashmedai achou aquilo incrível, bebeu do vinho, se embebedou. Benaiah o acorrentou, o prendeu, e quando ele acordou, ele não podia se soltar das correntes, quebrar as correntes, porque tinha o nome de Deus escrito. Benaiah disse: você não pode se libertar porque você vai profanar, blasfemar contra o nome de Deus que está nas correntes e no anel. Então ele conseguiu levar Ashmedai até Jerusalém. No caminho eles passam por vários cenários, né? Ele passa por uma palmeira, uma casa que ele derruba, uma viúva, um bêbado, um cego, um casamento, e chegam finalmente a Jerusalém, e ele fica preso, esse Ashmedai, por 3 dias. Então, finalmente, Shlomo HaMelech pergunta para ele onde está o Shamir, ele explica a localização, que estava lá com o Tarnegol Abar, do Rifat, que seria um galo selvagem, toda uma história mística, e finalmente Salomão consegue trazer o Shamir e com isso construir o Beit HaMikdash. E Salomão fica com Ashmedai até o final da construção do templo. E a Guemará segue contando a história, mas não vamos aqui entrar em detalhes. Então, de fato, são criaturas que para o judaísmo existem, elas estão por aí, né? E não há que se temer, quer dizer, quem tem uma vida espiritual correta, honesta, tem uma blindagem com relação a eles, mas é preciso tomar cuidado, porque muita gente acaba entrando em contato com essas criaturas e interpretam o que acontece nesses rituais, como eu disse no início, de maneira errônea. Então é isso, o antagonista do rei Salomão é Ashmedai, e com isso a gente fecha aí esse estudo sobre o antagonismo de algumas figuras bíblicas. Claro que tem várias outras, mas se a gente ficar aqui listando todas, vai ficar muito longo esse vídeo. Então, é isso, muito interessante. Shlomo HaMelech e Ashmedai. E o que são os Shedim. É isso aí. Tchau.